Olá, bem-vinda! A gente está começando uma live para falar de alimentação. Então, se você já tem a certeza que está fazendo de tudo, comendo saudável, aqui a gente vai ganhar, te devolver essa direção, essa estratégia que você precisa, também focada na alimentação. Nas lives anteriores, a gente veio falando nessa construção, né? Da gente parar aí de dicas soltas e a gente realmente ter uma estruturação, uma direção para otimizar a tua fertilidade. Então a gente falou sobre identificar o período fértil, a gente falou sobre diagnósticos, uma vez que se você não aconteceu a gravidez, né, em um ano, você precisa prosseguir nos exames, no diagnóstico. A gente falou ainda, né, de como esses diagnósticos impactam a tua fertilidade, os principais aí que rodeiam, né, síndrome de ovário policístico, endometriose e adenomiose, alteração nas trompas, mioma, infertilidade sem causa aparente, baixa reserva ovariana. E hoje a gente vai começar a criar uma estrutura e uma direção ainda mais sobre alimentação. Isso tudo para te preparar e deixar você muito mais pronta para o evento Jornada da Fertilidade. O evento Jornada da Fertilidade, que é uma série de 3 aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar o que realmente impacta na tua fertilidade, quais são os grandes erros aí que vocês muitas vezes cometem pra gente eliminar. Porque não adianta a gente só colocar coisas se a gente não tira o que joga contra. Então a primeira etapa é eliminar erros. E a segunda é realmente potencializar a tua fertilidade com os 5 pilares da fertilidade. Eu vou te mostrar quais são esses 5 que eu aplico no meu método, para ajudar tantas mulheres a engravidar após os 30 anos. E a gente vai construir um passo a passo, um mapa para potencializar ainda mais a tua fertilidade e acelerar, ganhar direção. Se você ainda não está inscrita, digita aqui quero. Você vai receber depois dessa live um link lá no seu direct para você poder se inscrever e vai poder participar e receber, baixar todos os materiais. Complementar a essa live de hoje, a gente tem ainda um material de um e-book com os 7 alimentos pró-fertilidade. A gente tem um e-book sobre suplementação. Então, se você realmente está focada nesse ano para engravidar, você não pode perder. Digita aqui quero para entrar no grupo de WhatsApp e poder baixar todo o material exclusivo aí para a sua fertilidade atingir o topo e seu bebê chegar. Então vamos lá, hoje é muito importante a gente falar, né? Por que tanta gente tenta engravidar e cometem erros, muitas vezes aí silenciosos, que nem sabe o que está causando? E um desses erros tem a ver com a alimentação, porque uma das coisas que vocês se apegam muito é na alimentação saudável. E a gente sabe que a alimentação saudável nem sempre ela é suficiente para fertilidade. Ela, na verdade, não é. Por isso que dentro do método eu falo sempre assim, da alimentação pró-fertilidade. É essa alimentação que realmente vai gerar um resultado diferente aí na sua chance de engravidar. E existem alguns detalhes quando a gente fala de alimentação pró-fertilidade, existe uma estruturação para isso. E a gente vai conversar e falar isso hoje, tá? A alimentação, ela tem um poder muito grande, né, de desinflamar. Então é muito frequente quando você modifica os seus hábitos alimentares, você notar uma diferença no hábito intestinal, na sua pele. Você nota a diferença também na questão do fluxo e também das cólicas. Então quem aí já vem com algum acompanhamento, às vezes focado numa endometriose, consegue perceber isso. E a gente fala muito, né, que quando a gente tem um diagnóstico, isso que eu sempre deixo claro, quando a gente tem um diagnóstico, se é SOP com resistência insulínica, ou é SOP sem resistência, ou é uma endometriose, uma adenomiose, existem algumas coisas dentro da alimentação para a fertilidade que você precisa focar mais. Porque a verdade é que se você olha um monte de coisas, né, que existe por aí que você pode tentar fazer, fica muito sobrecarregado. Então você precisa entender qual é a sua trilha, o que de fato faz sentido para o seu diagnóstico. Por isso que ontem a gente falou tanto do diagnóstico, né? A gente falou tanto o que é importante aí você priorizar, tá? Porque isso realmente faz uma diferença real na tua chance de engravidar. E a alimentação, quando joga contra, pode sabotar a tua ovulação, né? Pode sabotar o teu ciclo menstrual e não deixar o seu endométrio receptivo, principalmente se você tem endometriose, adenomiose e a SOP, né? A síndrome de ovário policístico. Ela pode dificultar até o espessamento do endométrio, então existem estratégias alimentares. Se você costuma ter um endométrio fino, como que a gente pode fazer com a associação de alimentação para deixar esse endométrio mais espesso, né? Então comer saudável não é a mesma coisa que comer para fertilidade. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas. E a gente tem uma janela de oportunidade de ação. É importante, antes da gente entrar em qual alimento, o que você precisa fazer, mas falar dessa janela. A gente sabe que o principal fator que influencia a qualidade do óvulo é a idade, mas não existe máquina do tempo ainda para a gente voltar um tempo atrás. E o que a gente consegue fazer em relação à melhora de qualidade do óvulo, a alimentação é essencial.
Por quê? Porque quando o folículo, né, que é a casinha do óvulo, tá lá pequenininha, e eu vou tentar trazer uma imagem aqui, porque eu sei que eu acho que fica muito mais fácil de entender, de ilustrar. Deixa eu buscar essa imagem para vocês entenderem bem aqui o que eu quero dizer com essa janela de oportunidade. Espera aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui uma imagem para vocês entenderem bem. O que eu quero dizer? Quando a gente tem, né, o recrutamento do folículo, os folículos eles são todos pequenininhos, mas ao longo do ciclo ele vai aumentando de tamanho. E aí, conforme esse aumento de tamanho acontece por quê? Porque os folículos, né, o folículo, a célula do folículo vai secretando ali para dentro uma quantidade de líquido. E esse líquido é o que faz realmente a nutrição do seu óvulo, ou seja, ele consegue maturar, se desenvolver e, consequentemente, você... Aqui, ó, achei a imagem que eu queria. E, consequentemente, você ter uma melhor qualidade, né? Se esse líquido tem uma qualidade boa para nutrir. Então, olha essa imagem aqui, ó. Primeiramente, né, um folículo aqui do meio, ó. Essa imagem aqui, ovários com folículos pequenininhos, tá vendo? Essas bolinhas pretinhas aqui, ó. Essas bolinhas pretinhas. Isso é o início de um ciclo, ou seja, o corpo recrutou uma quantidade de folículos. Só que o corpo vai fazer o quê? Vai escolher um para crescer e ovular. E aí, quando ele escolhe esse, né? Isso vem acontecendo nos últimos 3 meses, porque essa imagem aí é quando você menstrua. Mas já tinha líquido e já tinha folículo recrutado numa leva anterior, nos últimos 3 meses. Então, vamos lá, vamos organizar aqui a ideia, ser mais didática possível. A gente nasce com a nossa reserva ovariana já está com a gente desde quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, só que é tudo muito microscópico. E aí o que acontece? Nos 3 meses antes, é como se o ovário recrutasse, ó, agora é a leva, vem 1000 folículos aí, e aí vem 1000 folículos. Só que ao longo desse período, ele vai selecionando alguns poucos para irem cada vez mais crescendo um pouquinho mais. Até que chega um momento, quando a gente menstrua, que aí aparece essa imagem aqui, dos folículos antrais, folículos que tem 10 milímetros. E aí a gente já vem nesse recrutamento, então quando ele abre a porteira e traz os que ele vai recrutar, essa é a janela de oportunidade de ação para melhorar a qualidade do seu óvulo. O óvulo que está aí, que a gente não vê no ultrassom porque é microscópico. E aí a gente vai começar, ao longo do ciclo, ter um crescimento desse líquido. Tá vendo que as bolinhas pretas ficaram maiores? Isso aqui é uma mulher que está com estímulo ovariano, mas o que você percebe aqui? Que esse líquido é mais abundante. E quando esse líquido é mais abundante, ele tem que ter qualidade. Para essa qualidade nutrir o óvulo, ele ter mais aporte nutricional e, consequentemente, se desenvolver melhor. E, realmente, quando ele for terminar o processo de divisão celular dele, que ocorre após a fecundação, ele ter uma boa qualidade mitocondrial, uma redução do estresse oxidativo, uma redução do processo inflamatório. Essa é a janela de oportunidade que você tem que ter aí na sua cabeça, tá? Então, é muito importante a gente entender essa fisiologia inicial e essa janela de oportunidade. Então, qual é uma grande questão, assim, que às vezes até me angustia? Mulheres que às vezes chegam pra mim e falam assim, doutora, eu vou fazer a FIV agora, né, nessa próxima semana, vou começar, o que eu posso fazer? A gente não consegue fazer muitas coisas com um curto espaço de tempo. A gente consegue agir muito mais preparado quando a gente vem trabalhando isso nos últimos 2, 3 meses. Então, eu tenho algumas alunas dentro do meu método, do programa Engravida Já, que postergaram a FIV, e é o que eu frequentemente oriento aqui para várias pacientes, né, e alunas. Vamos lá, se você tem tempo, a gente pode pensar em postergar essa FIV 2, 3 meses. Muitas vezes não faz diferença na tua reserva ovariana, mesmo que ela seja baixa. Tá? Então é por isso que é importante esse olhar individual e um olhar estratégico, para que quando você capte uma qualidade melhor. Porque não importa só número, importa também a qualidade. Então ter esse olhar voltado não só para quantidade, porque a gente tem muito materializado quantidade, reserva, mas qualidade é o que faz real diferença. Então se você tem mas esse é de uma qualidade superior, a chance é muito maior de sucesso, tá? Eu tenho, por exemplo, uma paciente que congelou óvulo aos 39 anos, que preparou e na inteligência artificial ela congelou óvulos, mostrou lá qualidade dos óvulos acima da média. Por quê? Porque a gente fez esse preparo e esse preparo inclui uma alimentação pró-fertilidade. Então essa é uma live muito especial aqui para realmente você. Então você pode comer em casa, você pode às vezes evitar fast food, né? Não exagerar em doces, mas ainda assim ter alguma inflamação silenciosa.
ou algum hormônio que não está regulado, né? E isso também pode dificultar a receptividade aí no seu útero. Então vamos ter um olhar um pouco mais amplo aqui para a tua fertilidade, tá? Por que que é importante também a gente entender sobre a alimentação? Porque não é só sobre engravidar, mas é sobre a epigenética, é sobre o que você vai passar para frente. Então, por exemplo, se você tem uma reserva ovariana mais baixa, provavelmente existe uma correlação com o histórico da tua mãe, com o histórico da sua avó. Porque, preste atenção aqui, olha só. A sua mãe estava lá dentro da sua avó, era um óvulo, metade do material genético da tua mãe. E aí depois você estava dentro da sua mãe. Então você sofreu as intempéries que a tua mãe também, o estilo de vida dela. E você vai passar isso pra frente. Então a gente tem essa condição de epigenética, ou seja, tudo que a gente faz ao longo da pré-gestação e durante a gestação, a gente consegue modificar quais genes vão ser expressos na prole, nos filhos, na nossa descendência. E isso a gente consegue já explicitamente reduzir o risco de obesidade futura do nosso filho, de câncer, então de várias doenças. Então é importante entender que esse teu preparo não é só para engravidar, porque como eu sempre falo, a gente quer engravidar, a gente quer ver lá o teste positivo, a gente quer, mas a gente quer passar por todas as etapas. Quer ver o filho, quer ver o positivo, quer ouvir o coração no ultrassom batendo, a gente quer sentir o bebê mexer dentro da gente quer ter um parto legal, saudável, a gente quer um filho saudável e a gente quer acompanhar essa longevidade, o crescimento da criança. Então tudo isso, a alimentação entra e isso muda a expressão de genes, muda a expressão de marcadores inflamatórios. Então às vezes você não está sentindo nada, mas quando você faz exames específicos, PCR ultrassensível, homocisteína, identifica às vezes baixas de vitaminas, a gente consegue ver que existe um processo inflamatório, uma ferritina extremamente alta. Muitas vezes existe um processo inflamatório. Então são sinalizações que muitas vezes no exame de sangue a gente consegue ver. Mas às vezes a gente só vai ver com sintomas. Então às vezes eu tenho paciente que tem exames normais, mas ela tem uma cólica danada. O fluxo é intenso, é coágulo, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então a gente não pode normalizar porque isso vai impactar a tua fertilidade, tá? Então quando a alimentação está alinhada com a tua fertilidade, você sai desse estado inflamatório crônico, você melhora a qualidade do óvulo, melhora a qualidade do espermatozoide também, então é importante incluir o parceiro nessas mudanças alimentares, tá? Responde melhor a hormônios do ciclo, cria um ambiente receptivo, uterino, tá? Tão essencial, deixando o endométrio até mais espesso e reduz o risco de complicações futuras na sua gravidez, tá? Então isso vale para quem vai tentar engravidar natural, isso vale para quem vai fazer FIV ou para qualquer outro tipo de tratamento, relação programada, inseminação, tá? Então a base é realmente a alimentação pró-fertilidade. E não é só o que você evita. Então muitas vezes é isso. Eu tirei doce, eu tirei fast food. Não, mas o que você bota para dentro? O que você tá fazendo de ingerindo adequadamente, tá? Muitas mulheres fazem 80% certo, só que os 20% que não tá fazendo certo, joga contra. E é como se o certo não tivesse força para vencer o que tá errado. Então você precisa ter as coisas caminhando no mesmo sentido. Então comece com mudanças pequenas. Eu vou dar 3 pontos aqui essenciais para essas mudanças que vocês precisam fazer, tá? Um grande erro também é o seguinte, você muitas vezes ficar numa troca, né? A gente fala de alimentação, a gente fala de suplementação, porque tá tudo muito interligado. Mas é você fazer assim, eu já tomei esse suplemento. E aí vai e troca. Eu já fiz isso, aí vai e troca. Aí vai e troca. Você precisa dar tempo, pelo menos, no mínimo, 3 meses pra gente identificar essa mudança corporal. E aparece demais. Várias pessoas que participam da jornada da fertilidade, quando aplicam, por exemplo, né, algumas orientações que eu trago no e-book de 7 alimentos, no ciclo das sementes, já me relata mudanças no ciclo. Geralmente essa é a primeira percepção. Quando você faz essa modificação, você primeiramente percebe mudança no teu ciclo, mudança no teu corpo. O corpo ele sinaliza essa conexão corpo-fertilidade. É essencial você estar atenta, você saber ler os sinais. Porque se você está fazendo uma ação e ela não gerou diferença no teu corpo, tem alguma coisa que precisa de mais ajuste. Mas se você fez aquela ação e você notou diferença, você não tem mais aquela TPM, você não tem mais aquela dor na mama, você dorme melhor, você acorda mais disposta. Opa, é sinal de que você está mais perto do teu sonho de engravidar, tá notando melhoras aí, tá? Então isso é muito importante. Então esse equilíbrio hormonal, tudo isso é essencial. Então essa preparação para a sua gravidez chegar. Vamos falar de 3 estratégias essenciais, papel e caneta na mão, porque agora é um momento muito, muito importante
dessa live aqui. Se você ainda não está inscrita na Jornada da Fertilidade, não perde essa chance, porque é um evento online e gratuito, né? Tem muitas mulheres que começam aí onde você tá e que hoje já trazem para mim o positivo, já me dão os relatos do positivo, que realmente querem esse acompanhamento. Então digita aqui, ó, quero, se você ainda não está inscrita, para você receber o link lá no seu direct, ou vai lá no link da minha bio. Você vai ser direcionada para um WhatsApp e você precisa estar dentro desse grupo, porque é lá que você recebe os avisos das lives. Eu tenho mandado áudios diários de orientação. Então, muito além do que a gente fala aqui nas lives, tem áudio de orientação diária lá, o que você pode fazer. E não é áudio assim, não, é áudio de prática, de estratégia, o que você precisa começar a aplicar. E além disso, tem os e-books que vão realmente te transformar. Então, o objetivo dessa jornada da fertilidade é transformar o seu olhar para a tua fertilidade. É você ampliar essa visão, renovar a tua esperança e botar em prática a ação. Sair de dicas soltas, a gente quer, ó, organizar. Passo depois do outro. Eu quero que todo mundo que está aí saiba qual é o meu próximo passo. Qual é a trilha, o que eu preciso fazer, quais são as práticas que fazem sentido para mim. Isso tem que estar realmente na sua cabeça, para você não se perder nesse mundão aí de informações de fertilidade, que muitas vezes você perde o tempo rolando a tela e não serve para você, não faz sentido para você. Então, criar uma estratégia vai fazer diferença, tá? Então, vamos lá. São 3 estratégias iniciais, preste atenção. A primeira delas, e que muita gente falha e já vai tentando fazer coisas mais avançadas, mas não faz o básico. Eu vou falar pra você qual é. Pera aí que eu vou até aqui, ó, mostrar pra você qual que é. Deixa eu organizar aqui pra eu poder te mostrar isso. Mas a primeira que muita gente falha, ó, é água. Sabe quando você tem dificuldade de perceber o seu muco? É falta de água. Mais de 80% das mulheres que não conseguem perceber o muco cervical, não identifica o período fértil, que a gente falou lá na primeira live, é porque você não está ingerindo a quantidade suficiente de água. Água é essencial para a tua fertilidade, não só para a percepção de muco, mas também para nutrir o teu corpo e levar os nutrientes para onde eles precisam. Então você precisa ter um aporte de água para ter uma quantidade de sangue em boa produção, para absorver bem os nutrientes, né? Para seu intestino tá desinflamado. Então uma parte não é só sair usando, eu uso probiótico, eu uso clorela, espirulina, eu uso um monte de coisa, mas e a água? Porque senão seu intestino absorve. Seu intestino tá inflamado, ele não absorve. E aí às vezes você vai assim, eu vou fazer desparasitação. Calma, será que precisa? Às vezes começa pelo básico, começa pela água. E você precisa de água 35 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, você vai pegar 35 e vai multiplicar por 60. Essa é a sua meta de água por dia. E não é de líquido, é água. Então você não pode colocar nessa tua conta, por exemplo, chá, refrigerante, que já não era para estar tomando, mate, tá? É água. Pura e simplesmente água. Quero saber de vocês quem bebe essa quantidade de água. Calcula aí rapidinho o seu peso e coloca aqui pra mim. Você ingere essa quantidade de água suficiente? 35 ml por quilo. Coloca aqui pra mim qual que é a tua meta de água pra eu ver. Porque às vezes, se a gente tá com sobrepeso, né? Às vezes a meta de água vai ficando mais difícil mesmo. E a gente precisa ter a estratégia de sempre ter ela, ó, visualmente do nosso lado. A gente precisa ter água pra gente olhar, porque se a gente for deixar pra beber água só quando tem sede, furada. Coloca aqui pra mim, qual que é a tua meta de água por dia, baseado nisso que eu te falei agora, 35 ml por peso, e se você realmente está conseguindo atingir essa meta. Segundo ponto, vamos lá, preste atenção aqui, ó, 35 ml por quilo, quanto dá? Aí depende de quantos quilos você tem, tá? Então coloca aqui pra mim, quanto que você tem de peso que a gente vai fazer esse cálculo. Estou longe de beber a quantidade ideal de água. Isso é muito importante. Vamos começar a partir de hoje. A partir de hoje. Doutora, eu tenho dificuldade de beber água. O que você vai fazer? Você vai colocar alarme. Hoje tem aplicativo. Você vai botar ela visual. Doutora, eu não gosto do gosto da água. Que alternativa? Saboriza a água. Tá? Então, tudo isso é importante. E é importante você entender que é o seguinte... O ideal, pode ser água gelada? Tem que ser água a temperatura ambiente? Tem uma água melhor para fertilidade? Tem. O ideal é que você faça a ingestão de água na temperatura ambiente. Água muito gelada, quando a gente une o pilar da energia vital, que é um dos pilares do meu método, você vai entender. Lá na jornada eu vou te falar sobre esse pilar de forma muito profunda. A energia vital, ela sugere pra gente que a gente beba água em temperatura ambiente.
Água muito gelada pode prejudicar a receptividade uterina. Então, cuidado com isso também. Tá? Ó, garrafinha sempre perto de mim onde eu vou. Muito bom. Água quente não precisa. Você pode fazer até ingestão de uma água quente no período da manhã e aí você pode contabilizar isso como um chá, não como água, tá? E entra no pilar da energia vital, esse ciclo de chás que eu coloco dentro do meu método. Mas você precisa entender o seguinte: temperatura ambiente já é o suficiente, mas tem que ter a quantidade. Então, eu não gosto de água em temperatura ambiente, só gosto de água gelada. Então vamos começar? Começa pelo que é mais fácil. É isso. Estabilizou aquele hábito? Depois a gente vai pro outro. Então começa. 35 ml de água por quilo de peso. Independente se a água tá gelada ou se ela tá em temperatura ambiente, tá? Conseguiu normalizar isso, a quantidade? Aí a gente parte para um outro nível. Então vamos fazer assim para as coisas não ficarem muito sobrecarregadas, combinado? Beleza. Estratégia número 2, papel e caneta. Vamos lá. Estratégia número 2 é o restart. Aqui é quando as alunas do programa Engravida Já, que é esse meu programa de acompanhamento, que tá para abrir vaga em breve, então quem realmente está interessada pode até me mandar um direct. Aqui é o restart, aqui é quando a gente faz realmente um detox. A gente elimina o que joga contra e a gente bota realmente o que joga a favor aí para tua fertilidade. Muitas vezes, quando a gente está nessa etapa de detox, é importante você entender uma coisa. Às vezes a gente precisa tirar para depois colocar. É como se... O que é o detox? O detox é você fazer realmente uma limpeza, não só uma limpeza do corpo, mas uma limpeza de hábitos, sabe? Então, quando você passa por uma fase de detox, que geralmente não é muito grande, mas você passa por essa fase, você sai dela podendo, às vezes, reintroduzir pequenas coisas. E quando você reintroduz, você já tá no modo que você já não fica, seu corpo já não recebe também aquelas pequenas coisas. Então a quantidade você já diminui de porção, sabe? Do que às vezes não vai te favorecer. Então essa etapa detox, esse restart é importante para zerar mesmo. E é isso que eu quero que vocês façam aqui. Na jornada da fertilidade, vamos dar um restart na visão da tua fertilidade, vamos dar um restart de como você leva isso para frente. Tá? Então é importante, detox. E um grande erro no detox, preste atenção, um grande erro é fazer restrições muito grandes. Então cuidado com o detox aí que algumas nutricionistas passam, porque às vezes esse detox, ele não é voltado para sua fertilidade. Então entender que quando você tá num modo que não é reprodutivo, que é o modo de sobrevivência, de seguir a tua vida, você não tá gerando bebê, você não tá com essa pretensão, você tá só querendo ter um estilo de vida saudável. O detox é um. Quando você pensa em fertilidade, ele é outro. Porque você não pode fazer tantas restrições, principalmente calóricas aqui. Tem que tomar muito cuidado. Erro grande, às vezes, é fazer jejum intermitente, tá? E isso vai prejudicar, muitas vezes, a sua percepção até do seu muco cervical. Prejudica, sabe o quê? Quando o detox é muito forte, ele vai prejudicar a tua ovulação, a sua produção de progesterona. Às vezes, você até ovula, mas se você foi dosar a tua progesterona 7 dias depois da sua ovulação, você vai ver que ela não atingiu o valor ótimo ideal. Por quê? Porque tá faltando um nutriente. Então, cuidado com detox muito longos e cuidado com detox muitos restritivos, porque isso vai impactar na tua ovulação. Porque o que a gente quer aqui é tirar o que joga contra para sobrar espaço e colocar o que joga a favor. Para não ter o que é contrabalanceando o que a gente vai introduzir depois de a favor. Então, cuidado, esses são erros comuns em detox que você precisa prestar atenção. Erro comum, então, vamos lá. Ser muito restritivo, não ser um detox voltado para a tua fertilidade, fazer jejum intermitente, restringir muito o nível de calorias, tá? Cuidado com isso, porque isso pode prejudicar a sua fase lútea, a sua produção de progesterona, se você restringe muito o aporte nutricional que você precisa. Cuidado com isso, tá? E aí, quando a gente fala de detox, a gente precisa entender que não é só detox físico. Então, dentro do meu método, eu sempre oriento, o detox precisa ser físico, emocional, mental, porque as coisas se conectam. Porque você só consegue levar hábitos para frente se emocionalmente, você só consegue colocar práticas para frente se emocionalmente você está bem preparada. E se você fica nessa enxurrada, às vezes, de informação, né,
consumindo muito tempo de tela, não tendo um sono adequado, você muitas vezes não consegue colocar os hábitos para frente. Então é como se você, quem já passou por aí dietas muito restritivas, faz um período curto e depois tudo desanda. Desanda por quê? Porque o mental e o emocional não também participaram desse detox. E lembra que eu falei ontem? Uma das coisas essenciais é a constância. Então, como que você vai ser constante se eu tô falando aqui, ó, a janela de oportunidade é de pelo menos 3 meses para você otimizar ao máximo a tua fertilidade. Claro que muitas já engravidam nessa fase de detox. Eu tenho muita aluna que nessa primeira fase, que é quando entra no Engravida Já, né, e já aplica, essa fase do detox faz com que muitas engravidem, porque estava com muita coisa sobrecarregando e jogando contra. Mas como que você mantém os hábitos se é muito restritivo? Muita restrição faz com que você não consiga mantê-los, às vezes dá o rebote. Então, muitas vezes é o mental, o emocional, associado também ao físico, ao que você vai comer, deixar de comer e o que você vai comer, porque detox também é o que você vai comer, tá? O que você vai priorizar na tua alimentação. E a gente tem uma estratégia número 3 que eu tô dando de material gratuito dentro desse evento, Jornada da Fertilidade. E para você realmente baixar esse material, você precisa estar lá dentro do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é o coração da Jornada da Fertilidade, esse evento gratuito, que vão ter aí 3 aulas em alguns dias. Então você digita aqui quero, recebe no seu direct, né, uma mensagem minha para poder se inscrever e vai preencher os seus dados e ser direcionada para o nosso grupo de WhatsApp. Digita aqui quero se você ainda não está inscrita. E quem já está inscrita, coloca aqui para mim coraçãozinho, para eu saber que quem já está aqui assistindo está inscrita, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, para saber, entender aí o que vocês estão buscando. Então, quem já está inscrita, coloca um coraçãozinho para mim, para eu identificar quem já baixou o material, quem já está aplicando. Porque eu sempre gosto de colocar materiais práticos. Ó, coraçãozinho subindo, tô vendo que já tem gente inscrita. Eu vejo que a gente precisa de coisas práticas, né? Então, às vezes você baixa um material muito cheio de coisa. Não, vamos na praticidade. O que é para fazer? Para você sair dali, ler o material, passa no mercado, já compra e já faz. Esse é o objetivo aqui, tá? Já começar. Para quê? Para quando você chegar na jornada, você já tá muito mais pronto, as coisas acelerarem muito mais, tá? Então, a terceira estratégia que eu tô dando lá dentro do grupo é ciclo das sementes. Então, o ciclo das sementes, se você tem dificuldade de espessar o seu endométrio, deixar ele receptivo, tá? Você precisa realmente começar a aplicar. Como que você vai fazer? Ó, vi uma dúvida aqui, como que eu faço para baixar os materiais? Os materiais você tem que estar dentro do grupo de WhatsApp. Lá dentro do grupo de WhatsApp, você preenche a pesquisa que eu passo para vocês. Então, minha equipe vai passar lá o link da pesquisa. Quando você preencher essa pesquisa, você vai receber, vai ser direcionada para um link para poder baixar todos os materiais. E geralmente também lá na descrição tem alguns materiais já disponíveis. Então, precisa preencher a pesquisa para você baixar o material. Doutora, preenchi a pesquisa e não recebi, não vi no meu e-mail, não recebi nada. Me manda o direct, a gente tá aqui, eu sou uma pessoa viva que vou te responder. Então, manda lá pra mim, me cobra, me fala. Doutora, preenchi, não consegui, tô tendo dificuldade. É isso, eu fiz pra você, então você tem que conseguir baixar e ler, tá? Então você, Flavinha Galdino, que não conseguiu, manda um direct pra me lembrar que a gente vai te ajudar nessa orientação, tá bom? Mas beleza, ciclo das sementes. Como é que você vai fazer esse ciclo das sementes? Eu vou de forma resumida aqui colocar pra você, mas eu quero que você baixe esse material. Primeira coisa, né? A gente precisa entender quando que é a primeira fase do teu ciclo. Então, a primeira fase do ciclo menstrual é quando você menstrua, quando desce vermelho vivo, tá? Falei isso lá na primeira live, não é a borra, é o vermelho vivo. Até você ovular é a primeira fase do teu ciclo menstrual. Depois disso, né? Eu quero ver até se eu coloco uma imagem aqui, porque eu acho que vai ficar bem didático pra vocês. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai falar dessa primeira fase do ciclo menstrual. E aí, existem 2 tipos de semente que você vai utilizar nessa primeira fase. Perfeito, olha só. Entrou aqui a imagem. Primeira fase, então, daqui até a ovulação. Ó. Essa aqui, onde eu tô passando a minha imagem, ó, menstruação, fase folicular até a ovulação. Onde eu tô aqui, ó, essa fase aqui é a primeira fase. Nessa primeira fase, que é quando o corpo recruta os folículos, ele começa a crescer, ele escolhe um, esse um começa a crescer.
Nessa primeira fase, a gente vai usar sementes específicas que ajudem na produção do quê? Do estrogênio. O estrogênio, que é um hormônio importante nessa fase e é produzido justamente por esse folículo que cresce. Então, se você não está bem nutrida, muitas vezes esse estrogênio, esse crescimento é lento. Então, perceba, se você tem ciclos aí muito longos, provavelmente é essa primeira fase aqui que está falhando. Então você precisa focar na tua nutrição nessa primeira fase. Então as sementes específicas dessa fase são 2. Uma colher de sopa de cada uma para você começar a aplicar. Uma colher de sopa de semente de abóbora, uma colher de sopa de linhaça dourada. Você vai misturar nos seus alimentos, no seu iogurte, vai misturar no feijão, na salada, onde você quiser, tá? Mas nessa primeira fase. Então, se você tem dificuldade de espessar o endométrio, se tem um ciclo muito longo, essa fase aqui é muito importante para você. E aí acontece o marco da ovulação, que eu te expliquei lá na live 1, como que você identifica. Depois volta lá e perceba, são 2 sinais de fertilidade primários. Então assiste aquela live também que é importante. Percebeu a ovulação? Aí a gente muda a semente. Quem já está usando aqui o ciclo das sementes? Coloca para mim. Coloca para mim aqui quem está usando o ciclo das sementes. Segunda fase do ciclo. Segunda fase do ciclo pós-ovulação. Até quando? Até menstruar de novo. Tá? Então essa segunda fase do ciclo é o momento em que você tem o rompimento do folículo, o óvulo sai e fica essa estrutura aqui lá no teu ovário, ó, essa amarelinha, a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo. Qual é a função do corpo lúteo? Produzir progesterona. Então esse é o principal hormônio da segunda fase. Que então as sementes que nós vamos usar aqui ajudam você a elevar a sua produção de progesterona, tá? Então é muito importante isso aqui. Olha que interessante. A Lu colocou um relato aqui pra gente. Olha só, a Lu é aluna do Engravida Já. Meninas, quem não entrou, não perca a oportunidade. Quem puder, quando abrirem as vagas do Engravida Já, participe. Temos muitos positivos na minha turma de setembro. Se seguirem, funciona. É isso aí, Lu. Muitos mesmo. Muitos positivos nessa turma abençoada de setembro. Preste atenção aqui, ó. Ó, setembro. Ó quando a gente tá. Já tem um monte de grávida dessa turma. Então preste atenção. A fase aqui, ó. Fase lútea. Fase lútea, a Lu que teve lá em setembro uma avaliação da sua dosagem de progesterona. Eu lembro bem, era uma dosagem mais baixa. Ela ovulava, mas a produção de progesterona dela não era tão adequada. E aí a gente veio nesse trabalho ao longo desses últimos meses. E agora ela tá grávida, né? A gente está acompanhando aí a evolução de como que tá o beta, como que as coisas estão, mas a gente conseguiu realmente criar uma estratégia para esse positivo chegar. Então preste atenção aqui, ó. Fase lútea, você vai usar sementes que ajudam na produção de progesterona. Então a progesterona você vai otimizar com uma colher de sopa de gergelim e uma colher de sopa por dia de semente de girassol. Tá? Então, isso é muito importante. Entender o que você precisa na fase folicular, entender o que você precisa na fase lútea. Esse ciclo das sementes é essencial, porque ele vai te ajudar numa tentativa não só natural, mas mesmo que você vá para uma FIV, ele também é uma estratégia. Na fase que você está de estímulo, você usa uma. Na fase que você vai para transferência, às vezes você usa outra. Então, isso também é estratégico para você. Saber como aplicar isso, né? E começar desde agora. Porque lembra que eu falei? Janela de oportunidade. Então, tudo que a gente está falando aqui, eu quero muito, de verdade, que vocês já coloquem em prática as coisas. Porque fertilidade é uma construção. Não tem pílula mágica. Se tivesse, né? Às vezes eu recebo uma mensagem assim, doutora, qual é a vitamina que eu preciso? Cara, se tivesse uma vitamina única, muita gente tava grávida já. E a indústria farmacêutica tava no top, né? Assim, vendendo pra caramba. Mas infelizmente não existe. É uma construção. E a gente precisa realmente entender tudo o que precisa ser feito. Então, por isso que eu falo dos 5 pilares. Por que 5 pilares, doutora Ju? Porque nem sempre você consegue aplicar tudo de tudo. Ó, não é possível. A gente é humano. A gente tem uma vida, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Então, quando a gente coloca os pilares, a gente vai pegando, tapando vários buraquinhos, vários buracos e fazendo uma costura melhor da nossa fertilidade. Porque se você foca só em nutrição e suplementação, e os outros pilares? Vai deixar vazando? Então, quando você vai e preenche cada um de uma forma leve, passo a passo, estratégico, não cansa tanto, tá? Isso é muito importante. Você precisa fazer por um tempo. Então, é muito importante aqui, ó. Comecei com as sementes há alguns dias também. Muito bom. Ó, eu uso depois que comecei do programa. Grazi, muito bom, tá? Acho que tenho falha no momento da progesterona, mas assim que eu ovulo, eu já pratico bastante
e depois começa com cólica, sono, mas logo depois os sintomas somem, minha menstruação vem. Pois é, o que é isso? Dani, teu corpo tá te sinalizando que tem alguma coisa alterada aí e precisa de ajuste, tá? Precisa de ajuste. Então, prestar muita atenção nisso, tá? Chá que ajuda na ovulação? Não tem. Você assistiu a live 1? A live 1 a gente falou sobre período fértil, a gente falou sobre ovulação, como identificar a ovulação. Gente, não tem um chá que você tome que faça você ovular. É isso que eu tô falando. Eu quero todas as mulheres que estão aqui, que entram no meu perfil, que participam das minhas lives, que estão aqui na jornada da fertilidade, cara, tem que ganhar consciência. Não tem um negócio assim, entendeu? Pô, podia ter mesmo. Meu trabalho ia ser muito mais fácil, mas não tem. Não tem. Então, assim, é realmente anos de estudo, entendendo o que funciona para uma, o que não funciona para outra. Que eu vim trazendo e desenvolvendo esse método. Então, assim, chás ajudam? Sim. E eles entram no pilar que eu chamo de energia vital. Essa energia vital, né, que integra a parte dos chás, ajuda bastante. Mas é importante você entender que não tem uma coisa. Então não adianta você se entupir de chá se você faz todo o resto errado. Não tem um chá que deflagre, que faça o quê? O folículo cresceu, você toma o chá ou o folículo rompe? Cara, não existe isso. Não existe isso. Tá? Minha menstruação não está vindo. Já pode fazer o ciclo das sementes? Pode. Só que aqui você precisa entender o seguinte. Por que não tá vindo? Há quanto tempo tá faltando? Precisa dosar hormônio. Eu recebi um direct esses dias me falando isso. Não menstrua há 3 meses. Posso tomar o chá de unha de gato? Foi isso. Olha como é que as coisas se conectam. Olha como eu conheço vocês. Ó, chá de aroeira, chá de unha de gato. Na minha menstruação não vinha há 3 meses. Posso usar chá de unha de gato para fazer ela descer? Não tem isso, meninas. Tá? Cuidado com as dicas muito soltas aí. Não tem isso. O que você precisa, se você tá muito tempo sem menstruar, é dosar os seus hormônios e entender. O que tá faltando? Por que a menstruação tá irregular? Você tem que assistir a live que eu falei de exames. Para você assistir essa live que está gravada, você precisa estar dentro do grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade para você acessar o blog de lives. É simples, está lá, de graça, disponível para você. Então só não faz quem não quer. Perfeito? Então entender isso. Entender o que está acontecendo, você vai atacar o problema. O chá você pode fazer de forma estratégica e sabendo o porquê que você está fazendo, mas não tem um chá mágico que ovule, não tem um chá mágico que faça você menstruar. Não tem. Podia ter, mas não tem. Tá? E aí, se você não tá menstruando, você pode começar usando o ciclo das sementes. Como? Você vai geralmente o que a gente orienta é assim, se basear pelas fases da lua. Mas o que você pode fazer de forma muito mais simplificada é do dia 1 ao dia 14 do mês, uma semente. Do dia 15 ao dia 28, né, dia 30, outra semente. Vai fazendo assim, tá? Até o teu ciclo voltar, até você entender o que precisa fazer. Às vezes a gente precisa entrar com uma progesterona externa para fazer a menstruação descer. Mas menstruação descer usando medicamento, progesterona, usando uma pílula para fazer a descer, não necessariamente você volta a ciclar, tá? Então cuidado com isso, para você não achar que você está progredindo. Então necessariamente fazer a menstruação descer, você volta a ovular, você volta a ciclar. Precisa entender o que está bloqueando essa ovulação de acontecer, tá? Precisa entender isso. Existe algo que ajuda na progesterona fora o ciclo das sementes? Depende do que está fazendo. Geralmente, baixa de progesterona é falta de suplementação também. E a gente vai falar muito disso numa live que a gente vai ter especial aí de suplementos. Então, fica ligado que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, entender isso. Tirar o que sabota, botar o que joga a favor, para você realmente eliminar o que joga contra. Porque às vezes você sai enchendo de coisas. Só que se você não tira, não faz o detox, se você não faz uma aplicação realmente do que joga contra, você não consegue progredir, tá? Então vamos lá, vamos de 3 coisas aqui, checkpoints para você ir fazendo. A alimentação interfere sim na tua fertilidade, você tem que ter essa plena consciência disso. Comer saudável não é o mesmo que comer de forma fértil, é o mesmo que comer uma alimentação pró-fertilidade e sem estratégia até boas escolhas podem não funcionar. Então, por exemplo, jejum intermitente, que a gente sabe que às vezes aumenta a longevidade, né? Que é útil muitas vezes para resistência insulínica, que muitas nutris passam se você quer perder peso, se você está com uma resistência insulínica. Cuidado com isso na tua fertilidade. Não é estratégico aqui nesse momento. Porque quando a gente faz esse tipo de alimentação, o pilar da energia vital fala muito disso. A gente baixa o nosso nível de energia. O nosso corpo entra num modo de tipo assim, preciso sobreviver. E ele não entra no modo reprodução. Então o corpo não consegue
sustentar os dois modos, sobrevivência e reprodução. Você tem que escolher qual que você quer agora. É reprodução? Então vamos focar nisso. Focar na tua alimentação para a fertilidade, focar realmente nos hábitos que vão fazer a tua gravidez chegar, assim como chegaram, por exemplo, para a Lu, que está aqui dentro do programa Engravida Já. Tá? Então isso é muito, muito essencial. Se você ainda não baixou o e-book de 7 alimentos, se você não baixou o e-book de ciclo das sementes, você precisa baixar, porque eles são gratuitos, porque eles fazem uma diferença real. Então você vai colocar aqui quero e vai receber o direct para se inscrever no evento gratuito Jornada da Fertilidade, série de 3 aulas que vão te mostrar o que sabota, erros aí super comuns. Depois dessa aula eu recebo muitas mensagens falando: doutor, eu fazia todos os erros, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? É muito comum. Você vai parar de cometer erros que sabotam aí a tua fertilidade. E você vai entender quais são os 5 pilares que eu utilizo dentro do método, que foram aplicados em mim para gerar a minha gravidez. Eu vou contar um pouco da minha história dentro desse evento para vocês. E que eu aplico hoje com tantas alunas e com tantas pacientes, que gera uma transformação na fertilidade após os 30. Porque a gente sabe que após os 30, a fertilidade realmente, ela modifica. A percepção de muco modifica, a fertilidade ela vai caindo ao longo do tempo, principalmente aí após os 35, 38, 40, 42, 45 anos. São meio que idades marco ao longo do tempo de vários estudos, mostrando que a reserva cai, mas principalmente a qualidade. Por isso que eu falo dessa janela de oportunidade de ação. E essa janela é estratégica. Então eu quero que você faça 3 ações a partir de agora. Entenda que você precise, beber água, tá? 35 ml por quilo de peso. E pode ser gelada ou temperatura ambiente, para começar. Depois a gente dá o próximo passo, que é a temperatura ambiente. Segunda estratégia, o detox, mas um detox voltado para a tua fertilidade. Esse restart. Cuidado com coisas aí mirabolantes, porque isso joga contra. E terceiro, ciclo das sementes. Você tem tudo lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Eu tô colocando alguns áudios também que falam sobre esse detox. Alguns detalhes a mais. Eu quero que vocês estejam lá, eu quero que vocês participem, eu quero conhecer quem tá aí, eu quero entender as demandas. Então, minha equipe vai passar uma pesquisa para conhecer um pouquinho mais qual é a dificuldade maior que vocês estão tendo, pra gente cada vez direcionar mais os conteúdos para você. Tá? Então eu espero de verdade, assim, vocês estejam gostando. Já tenho recebido alguns directs falando que essas lives já estão sendo uma construção, uma visão diferente e renovação de esperança. Ontem eu recebi essa mensagem. Ela falou assim: doutora, eu já tinha desistido, mas com a sua live eu voltei a ter esperança e realmente aplicar, acreditar que o meu positivo pode chegar. Quem acredita que o positivo pode chegar esse ano, eu quero que coloque aqui um coraçãozinho. Quando a gente emana isso para o universo, né? Quando a gente coloca isso está dentro da mentalidade fértil que eu aplico. Se você coloca isso para o universo, você recebe de volta. Então, se você sabe que o teu positivo vai chegar, coloca aqui coração. Coloca aqui. Eu sei que vai chegar. Tem gente, meninas, que eu olho assim, me passo o caso e eu falo assim: olha, é questão de clique. É questão de clique, tá? De pequenos ajustes, tá? Então, às vezes você acha que você está imersa aí num diagnóstico, e mesmo pessoas com diagnósticos difíceis, tá? Diagnóstico de endometriose, baixa reserva, mesmo, né, síndrome de ovário policístico. Cara, muita gente, isso é questão de clique. A Sara, né, que também é do programa Engravida Já Grávida, síndrome de ovário policístico, ela entrou no programa no primeiro dia e garantiu a consulta. E aí na consulta eu falei pra ela assim: Sara, é questão de ajuste. E aí a Sara nessa questão assim, mas eu não tenho tempo, enfim, botando alguns empecilhos. Eu falei assim: Sara, você não tá entendendo. É questão de ajuste. É pequena coisa que você precisa fazer. Você não precisa fazer tudo. Você vai seguir a tua trilha. Você vai fazer só o que precisa pra você. E aí quando ela virou essa chave, o positivo chegou. Então, assim, é muito gratificante ver, né, o quanto, quando você aplica, quando você está disposta a aplicar, acredita. Eu tenho anos de experiência, então tem casos que eu falo assim: é questão de tempo e de ajuste, vai chegar, tá? Então, acredita que seu positivo vai chegar, porque vai dar certo, tá bom? Vários casos, né? Mulheres acima de 40, a Lu mesmo tem 43, eu tenho a Diane que tá para ganhar neném agora em fevereiro, tá? Se eu não me engano, o parto dela tá previsto pro dia 6 de fevereiro, o Vitor vai chegar a 44 anos, 3 abortos anteriores, tá com o Vitor, super saudável chegando, morfológico, né? Excluindo as síndromes, ou seja, a gente trabalhou qualidade do óvulo. A gente trabalhou essa qualidade e o positivo dela chegou e sustentou, porque o Vitor vai nascer agora dia 6. Tá? Então, acredita no processo,
entra dentro da jornada da fertilidade. Esse é o primeiro passo para você fazer essa construção aí junto comigo, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!